Os ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje, criticaram abertamente o Congresso Nacional. Piti, orgia legislativa, foram algumas das expressões escolhidas. Pelo lado dos deputados, eles estão estudando uma forma de colocar na Constituição regras que contrariam o que o STF vem determinando para o uso das emendas parlamentares. Detalhes na reportagem de Carol Rosito. O ministro Luiz Fux foi o primeiro a criticar abertamente o legislativo, enquanto reclamava da insegurança jurídica causada por mudanças nas regras tributárias. É fator de insegurança jurídica a orgia legislativa. Quer dizer, se o profissional a cada dia tem 4 leis tributárias, ele tem de ter um conhecimento enciclopédico inimaginável. Logo depois, Flávio Dino subiu ao palco. O ministro rebateu as críticas de parlamentares que acusam o Supremo de invadir atribuições do Congresso. Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do Piti eu nunca tinha visto. A tensão entre Supremo e Congresso se acirrou após a Corte determinar regras mais rígidas para o pagamento das emendas parlamentares. A percepção no Legislativo é de que há uma dobradinha informal entre o Tribunal e o Planalto para garantir vitórias estratégicas ao governo na disputa pelo orçamento da União. A crise fez com que deputados e senadores adiassem a análise de medidas consideradas prioritárias para o governo. Entre elas, a PEC de corte de gastos que tramita na Câmara. Agora, lideranças partidárias avaliam incluir na proposta um dispositivo que defina novas regras para a execução de emendas. Esse conjunto de normas seria mais favorável aos parlamentares do que o implementado pelo Supremo. O relator da PEC, deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará, disse a interlocutores que deve adicionar ao texto a referência para o reajuste do valor disponível para emendas. O cálculo que define o aumento dos repasses já está na decisão do Supremo que liberou o pagamento das emendas, mas a Corte implementou uma conta mais rígida, o que desagradou os parlamentares. Leonardo, a questão das emendas parece ter ficado em segundo plano quando a gente considera o tipo de crítica que é feito de lado a lado, que é basicamente você está interferindo na minha atividade e eu não estou interferindo na sua. Você é o responsável pelo desequilíbrio no funcionamento dos poderes e não sou eu. Trata-se, claro, de uma tentativa de estabelecer regras para o funcionamento do sistema de governo. Em que pedaço a gente está nessa caminhada? Olha, William, a figura que eu tenho em mente é daquele filme de Bang Bang, onde a gente tem muitas vezes três assassinos, 3 protagonistas, e cada um está apontando a arma um para o outro, né? Formando ali um trio, cada um esperando o outro atirar. Hoje a gente está vivendo um sistema de tensão muito forte, e aí uma coisa para deixar claro é o seguinte: a separação de poderes, naturalmente, ela tem tensão, porque ela é criada para que os poderes se controlem, né? E não existe relação de autocontrole que não envolva algum tipo de tensão. Então, essa conversa de que precisa ser harmônico, isso é conversa fiada, né? Assim, essa relação ela foi feita para ser tensionada mesmo, né? Agora, o coração desse processo é a luta pelo orçamento, né? O presidente Lula nunca aceitou esse modelo, né, de controle do orçamento, porque ele confere muita independência ao Congresso Nacional e, claramente, o governo tem dificuldade de passar a sua agenda. Ele pediu ajuda ao STF uma vez, né, a ministra Rosa Weber liderou o fim do orçamento secreto, mas, enfim, o Congresso deu uma volta, amarrou esse dinheiro em emendas individuais e pediu ajuda uma segunda vez ao ministro Flávio Dino, né, que paralisou a execução do orçamento, uma atitude inédita na nossa história republicana, né? A gente passou praticamente o segundo semestre inteiro sem poder executar o orçamento. O Congresso aprovou uma nova lei. O ministro Flávio Dino disse assim: olha, mesmo que você tenha aprovado essa nova lei, eu vou manter aqui o meu entendimento, não é? Aí o presidente Lula, o governo, na verdade, né, o Congresso reagiu e disse: ok,
eu estou vendo as digitais do presidente Lula nesse processo, eu vou jogar com o que eu tenho, que é o tempo. Então, eu vou adiar votações importantes. O presidente Lula correu ao Dino para que ele reconsiderasse a sua decisão. O ministro Flávio Dino não reconsiderou, né? E aí o governo acabou emitindo uma portaria cancelando a decisão do Flávio Dino. Então, veja o derretimento institucional, né, que essa disputa ocasionou, criando uma insegurança não apenas para os parlamentares. Eu fico imaginando o pobre do ordenador de despesas lá do Poder Executivo, que hoje é obrigado a assinar a liberação de dinheiro sem qualquer segurança jurídica, Leonardo, se está fazendo a coisa correta ou não. Eu confesso que eu adoro um bom faroeste, mas isso é da minha geração. A alusão que você faz é a um faroeste que é de antes de terem nascido o Daniel e o Caio. Que você chegou a assistir The Good, The Bad and The Ugly, o bom, o mal. Você assistiu? Sim. Clint Eastwood? Mas tem revelações. É um faroeste de 3, né, que você descreveu. É um faroeste de 3. Agora, você se arrisca a dizer quem é o bom, quem é o mal, quem é o feio, nesse faroeste entre os 3 poderes em Brasília? Não, e sabe o que é pior? Acho que tem os dois estilos dos 2 lados, ou dos 3 lados. O que é pior é que um debate ele é utilizado com argumentos factíveis e legítimos e bons para esconder argumentos maus, objetivos maus, vamos dizer assim. Então, o Supremo Tribunal Federal pega questões de rastreabilidade e transparência, que sim, as emendas parlamentares têm, sim, problemas de 5 anos para cá, e usa isso, na verdade, para tentar, de alguma maneira, devolver o controle do orçamento para o Executivo, que é seu aliado político, que é o Lula. Né? É isso que acontece. E o Congresso, por sua vez, ele joga que o Supremo faz um ativismo judicial, né? Quando, na verdade... E o Supremo faz um ativismo judicial, isso é um argumento legítimo e correto, mas quando, na verdade, o Congresso quer uma liberalidade para executar as emendas sem controle. Então, assim, fica uma superfície de argumentos razoáveis e legítimos, mas as reais intenções correndo por baixo. Agora, independente das brincadeiras e das figuras de linguagem que a gente usa, no caso essa do faroeste com um duelo final entre 3, e aí... Um trielo. Quem é um trielo, boa. No qual, pelo menos na cena do filme, um sempre desconfia que será vítima de um conluio entre os 2. Mas nós estamos numa situação descrita pelo Leonardo, Daniel, de derretimento, foi essa palavra que ele usou, derretimento institucional, Daniel. Então, eu passo para você um pouco a mesma pergunta que eu estava fazendo inicialmente para o Leonardo. Neste derretimento, em que estágio estamos? Então, tem algumas coisas que a gente nunca sabe ao certo como estão exatamente, né? Eu mesmo, William, tenho achado que, às vezes, Flávio Dino passa do ponto ali quando ele tem tratado das questões sobre emendas parlamentares, da linha de que ele tomou uma decisão, o Congresso respondeu, o Lula sancionou e aí ele processa isso e vai além da primeira medida. Agora, me chamaram a atenção aqui ontem mesmo que existem mais de 60 PETs, que são aqueles pedidos de abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República, prontinhos ali para mandar para o Supremo, porque você tem evidências da PGR de irregularidades pesadas, de fraudes e indícios de corrupção com o uso de emendas parlamentares. Falando de 60. Não sei se isso realmente procede, mas foi o relato que me chegou. Então, olha, a partir do momento que você tem esse nível de irregularidade potencial com emendas parlamentares, também ali Flávio Dino já está sabendo de coisa que a gente não está. Ele fez um ponto ali que é interessante hoje. Ele disse, a gente bate muito naquela tecla de autocontenção, o Supremo precisa de autocontenção. Disse ele o seguinte, complementado pelo Fux, olha, se a autocontenção fosse seguida a regra sempre, seguida a risca sempre, o Supremo lá atrás teve autocontenção e na década de 30 mandamos a Olga Benário para a Alemanha nazista. Estão falando de ativismo, mas você tem 137 artigos da Constituição Federal, cada um com vários parágrafos, cada parágrafo com diversos incisos. Então,
me deram um mandato aqui em que eu sou acionado e eu preciso me pronunciar basicamente sobre tudo. Então tem um ponto ali que a gente sempre precisa considerar do lado do Supremo também, né? Thaís, você é a nossa musa da institucionalidade, você está vendo você derreter as instituições. Você já está antecipando. Essa é uma preocupação. Eu quero fazer um histórico rapidinho aqui. 2015, com as pedaladas, ali foi um derretimento institucional, né? O orçamento até ali sempre era tratado muito como uma peça de ficção, já pelo engessamento dele. Depois das pedaladas, houve várias mudanças na tentativa de institucionalizar a execução do orçamento, entre elas a responsabilização de quem assina o papel. Então, houve um apagão de canetas absurdo, porque ninguém mais queria assinar ordem nenhuma. A segunda institucionalização foi da responsabilidade do gestor do orçamento, que é a turma do Tesouro e tal, da Receita Federal. O cara não pode mais mentir, ele não pode mais inventar que vai vir uma receita, botar uma receita que não tem uma despesa que não tem uma receita. Se ele fizer uma superestimação ou uma subestimação totalmente irreal, ele vai ser responsabilizado por aquilo. O teto de gastos impôs mais institucionalidades, só que tudo isso aconteceu com governos fracos e um Congresso cada vez mais forte. Porque nesse momento em que há o derretimento institucional da execução do orçamento, com as pedaladas, o contraponto foi o fortalecimento do Congresso, com as emendas individuais sendo tornadas impositivas e por aí vai. E hoje a gente chega num estágio em que a gente está no pior momento orçamentário e fiscal, ou seja, a pior situação fiscal com a pior gestão orçamentária. Agora deixa eu ver um ponto e chamar o Leonardo para isso. A gente sabe muito bem o que os vários, nem todos, mas de uma boa parte do Supremo, a gente tem uma ideia clara de como é que os ministros, como é que os integrantes enxergam o papel deles como indivíduos, integrantes dessa instituição e da própria instituição. Dois nós trouxemos hoje aí, o Luiz Fux e o Flávio Dino. Agora, teve uma entrevista hoje à Carta Capital do ministro Gilmar Mendes e ele tem um projeto antigo do coração dele, que é o semipresidencialismo. Ele aproveitou o dia e jogou o semipresidencialismo na discussão de novo, sugerindo quase como uma saída. Então, pessoal, é o seguinte, do jeito que está, nós não vamos conseguir estabelecer algo, a não ser que a gente instaure o semipresidencialismo. De fato, me parece que está, Leonardo, não sei qual é a sua visão, mas de jure também, o semipresidencialismo, isso passa? Eu acho que faz muito sentido, porque a gente precisa achar uma saída, né? E assim, não me parece que o Legislativo vai abrir mão das suas prerrogativas do controle de recursos se não houver algum tipo de imposição. E se houver essa imposição, essa violência institucional, por exemplo, com uma decisão do Supremo, que tipo de reação a gente pode esperar? Eu acho que o ministro Gilmar Mendes ele já está buscando uma saída para um impasse que hoje as pessoas aqui em Brasília não percebem qual caminho tomar. E aí, nesse caso, eu acho que o nosso grande desafio é o seguinte, já que a gente está aí batizando, né, o sistema político brasileiro, a gente hoje tem um presidencialismo de concorrência, né, de competição. E aí, com essa ideia do Gilmar e a gente formalizar essa parceria entre executivo e legislativo, nós partiríamos para um presidencialismo de cooperação, né? Eu acho que esse é o grande formato, a grande mudança de comportamento que ele imagina com esse tipo de sugestão.